Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Nosso curso foi um dos mais procurados aqui nos cursos oferecidos pelo IDP. Fico muito contente. Estamos ainda com gente chegando, mas eu pretendo, das próximas vezes, talvez a gente começar a admitir vocês na sala um pouquinho antes, porque eu sou bem chata com essa coisa do horário, para a gente começar bem na hora e terminar na hora e a gente poder tirar o máximo proveito aí das nossas próximas semanas, conversando sobre perfis. Estou vendo alguns nomes e algumas caras conhecidas. Fico contente de revê-los. Ainda temos gente entrando. Bom, eu queria um pouco, imagino, né, que, obviamente, vocês se inscreveram nesse curso porque conhecem um pouco do meu trabalho, e eu queria só fazer um pouco um update ali, um pouco da minha situação profissional hoje. Em setembro do ano passado, eu deixei a revista Época, onde eu era diretora de redação, e fui para a Universidade de Oxford, na Inglaterra, numa bolsa do Reuters Institute, onde eu fiquei por 8 meses fazendo um projeto em jornalismo, um projeto sobre o discurso populista e como a imprensa cobre isso, para o bem e para o mal. E esse projeto ele foi iniciado lá, e eu trouxe esse projeto desde julho. No final de julho, eu estou morando aqui em Lisboa, onde eu estou... Olha, tem alguém reclamando sobre o som. Vocês estão me ouvindo, todo mundo? Não é? Tá bem. Desculpa, então, aqui. Enfim... E eu trouxe esse projeto aqui para a Universidade Nova de Lisboa, onde eu estou fazendo um mestrado focado. Agora, tem um microfone que tá aberto aí, que está fazendo bastante barulho. Eu não estou ouvindo aí. E tem um bebezinho falando também. Qual bebezinho? Você! Você mesmo que está falando. Pronto, tadinho.
Eu posso mutar todos, tá bem? Então, como é que eu vou mutar vocês? Então, mutem vocês, fica parecendo uma coisa tão autoritária, eu mutar vocês. Você Todo vai em mundo é adulto. participantes, clica na setinha e aparece os nomes, e aí você pode... Puxa vida, mas se alguém quiser falar alguma coisa também, foi tão bonitinha a voz do bebezinho, mas vamos lá, né? Então, estão mutados, então, agora, mutados, mutantes. Então, enfim, só para fazer esse resumo, estou aqui na Universidade de Lisboa fazendo esse projeto e também fazendo matérias, algumas matérias que vão ser publicadas agora já estou fazendo uma grande matéria, uma matéria longa que vai ser publicada em janeiro, que é um perfil também, não posso falar exatamente o que é, mas é um pouco nessa linha do que a gente vai conversar, sobre como a gente fala a partir de uma pessoa, ou de uma situação, ou de um momento, a gente conta uma história que eu acho que é o ponto dessa discussão dessa aula, qual que é a diferença... bom, eu já ia começar, mas deixa eu só voltar só para só para vocês saberem como é que eu estou me programando para a gente levar essas próximas semanas. A ideia sempre, eu costumo, quando são turmas menores, óbvio, daria para a gente fazer uma apresentação pequena, tal, mas já temos quase 160 pessoas na sala, é impossível, senão a gente não faria mais nada. Acho que seria bem legal se vocês, de alguma maneira, eu gostaria de conhecer um pouco vocês me mandassem, ou pelo Twitter, ou alguma coisa no DM do Twitter, quem sou eu e por que eu estou fazendo esse curso. Eu vou ler todos os perfis, assim, né? Coisa curta, tá, gente? Pelo amor de Deus, vamos pensar, 160 pessoas, não quero saber da história da mãe, da avó, como que escolheu o jornalismo, não, isso aí não, vamos fazer mais assim, olha, quem são vocês e por que vocês estão aqui e o que vocês estão interessados. Eu gostaria de saber disso. Eu vou passar o Twitter já aqui. Deixa eu já colocar aqui, porque já fica mais fácil. Se eu conseguir se inscrever no Twitter. Bom, se eu conseguir escrever aqui, mas não consigo digitar. Bom, o meu Twitter é _Pinheiro, D de Daniela Pinheiro, _press, de imprensa, PRESS, _Pinheiro, _press. E aí eu quero saber um pouco, porque eu acho que isso facilita, eu vou ter uma semana aí para ler e para organizar, de repente a gente chega, pelas respostas que vocês vão me dar, a gente chega à conclusão que é muito melhor a gente analisar um texto X, ou a gente falar sobre a profissão em geral, ou a gente falar, enfim, coisas que podem vir um pouco fora desse escopo muito fechado do que seria a aula. Outra coisa que eu queria fazer com vocês, e aí eu acho que eu vou pedir ajuda para o Henri, aí você me diz se é possível fazer isso ao pessoal do IDP, tem o e-mail de todo mundo. Eu gostaria de mandar para vocês 10 matérias, 10 textos que eu escrevi na Piauí durante os 11 anos que eu fiquei lá, mas que eu acho que são textos que a gente pode comentar nas próximas aulas, e eu me programei para a gente falar sobre eles pontualmente, mas seria legal se todo mundo pudesse ler, né? A gente não vai conseguir falar sobre os 10 textos, então talvez eu consiga, através do IDP também, do contato de vocês, vocês também nesse DM aí rapidinho podem me falar, olha, o texto do Zé Dirceu é imperdível, ou um texto daqueles que não estão também no programa, de repente você fala, olha, eu gostaria que você comentasse o texto do perfil da Dilma, isso também eu vou levar em consideração para as próximas aulas. Então, eu vou mandar via IDP, se for possível, pessoal da organização, me digam se é possível, vocês... tá bem, então, podemos colocar
A doutora tá já na nossa programação. Então, vocês vão receber hoje, ao final da aula, essa semana, enfim, esses 10 textos, que são os textos que eu acho que a gente pode trabalhar. As aulas vão ficar divididas da seguinte maneira. Hoje é uma coisa mais aberta, enfim, sobre o que é perfil, como se aproximar da fonte, quais os dificuldades e vantagens que a gente enfrenta quando você tem uma relação que acaba virando tão próxima, não é? Porque são dias e dias de convivência, muitas vezes meses, muitas vezes anos. O meu perfil do José Serra demorou 1 ano e meio para ser feito. Da primeira entrevista que eu fiz à última, eu levei 1 ano e meio fazendo esse perfil, que é quase uma tortura, mas, enfim, acontece, né? E é um privilégio ter podido trabalhar num lugar que dava essa estrutura de tempo e meios para a gente poder fazer um trabalho desse jeito. Então, essa primeira aula vai ser um pouco mais abrangente, e a partir da semana que vem, na segunda aula, nós vamos já mais para os textos mesmo. Então, escrita e estrutura de texto, como que eu... Olha, uma coisa só que eu queria deixar claro também, porque às vezes eu dou essa aula e fica parece uma egotrip muito grande, porque eu vou falar só dos meus textos, tá? Mas eu posso até citar, olha, isso aqui também vale a pena, mas é só para vocês também. Eu acho importante, porque eu consigo, falando só dos meus, eu posso gastar esse tempo dando um background do como é que foi o approach, fofocas do que aconteceram naquela apuração, dificuldades que eu tive, coisas que não saíram, informações que não saíram no texto, não saíram publicadas. Uma coisa que a gente vai ver também, que é a nossa terceira aula, é sobre edição. Então, o papel do editor ali, como que é importante. Então, vamos comparar um texto, por exemplo, a abertura, os primeiros, sei lá, acho que 10 parágrafos da matéria do Ricardo Teixeira, o que eu mandei para o meu editor e o que saiu. E aí acho que dá para entender bem como é que é esse papel do editor, a importância de, mesmo depois de tantos anos de profissão, de tantos textos escritos, de tantas matérias feitas, como todo mundo precisa de um editor. Isso é sem dúvida. E a última aula, nós vamos analisar, aí sim, uma matéria que essa eu gostaria que todos tivessem lido, e aí vamos definir essa matéria na terceira aula. Pode ser a doutora, pode ser o Zé Disseu, pode ser o Ricardo Teixeira, pode ser... e aí a gente vai analisar mesmo. Nós vamos ler essa matéria juntos e analisar parágrafo por parágrafo, que parece uma coisa chata e enfadonha, mas nessa experiência que eu tenho de dar esse tipo de aula, é muito revelador, porque vocês vão perguntando, entendeu? A gente vai indo e, olha, isso aqui, por que você decidiu isso daqui? Por que isso aqui entrou aqui? Esse esquema de estrutura de texto também, que eu acho que vocês já vão ter uma coisa mais na cabeça, porque essa segunda aula da semana que vem, que nós vamos falar... sim, as aulas são gravadas e disponibilizadas depois para todo mundo que se inscreveu, então pode ser assistida on demand também, quem não conseguiu ver no dia. Mas, enfim, voltando, vocês já vão ter esses conceitos de estrutura de texto, de por que se decide, às vezes, abrir um perfil numa cena X e não na Y, ou a ideia de você, num perfil long form, numa matéria de 10 páginas, 12 páginas, por que você não
Por que você não faz o lead? Não é normal, né? O lead onde, como, quando, por quê? Ou, às vezes, por que você faz quando a gente... quando vale a pena fazer, não é? Então, eu acho que a gente pode... Eu queria só falar um pouco das matérias que eu vou mandar para vocês, que vai ser a do Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, que eu viajei, acompanhei ele nas eleições da FIFA, da presidência da FIFA, em 2011, e depois, logo depois da matéria, porque ele também já estava muito enrolado, né, na justiça, com denúncias de corrupção e tal, ele acabou saindo da posição de presidente da CBF e depois de 25 anos no cargo. Vou mandar também o perfil do Dr. Roger Abdelmaci, médico ginecologista de São Paulo, que fazia inseminação artificial dos bebês, mais das celebridades, jogador de futebol, artista, enfim, e que foi acusado por 180 pacientes de estupro. Esse homem, os relatos são relatos de que, no meio do exame, ele sedava as pacientes e, enfim, abusava das pacientes sexualmente. Acho que essa matéria ela tem um quê, um pouco, de como cobrir um assunto que é eticamente, que é socialmente, que é humanamente grotesco, não é? Quer dizer, visitar esse homem na prisão, você, mulher, não é? Sozinha, e entrar numa cadeia, e a coisa, né? Ele chega lá, ele quis dar beijinho na hora de me cumprimentar, não é? Então tem aquelas coisas assim. E aí onde é que você vai como jornalista? Aí eu acho que a gente vai ter que fazer uma discussão da objetividade, que é uma discussão hoje muito importante. Ela virou muito importante pelo ponto da política, né? Porque quando você tem, né, uma sociedade tão polarizada, quando você tem questões de fundo sendo cobertas pela imprensa de uma maneira que um pouco transcende, um pouco muda o conceito do que seria a objetividade jornalística, né? Eu acho que esse é um bom discurso também. Aí alguém já tinha... Desculpa, só estou vendo aqui as mensagens que alguém está falando sobre o áudio, aparentemente está bem para as pessoas, não é? Então, alguém mencionou a matéria da doutora Virgínia, a médica de Curitiba, que foi acusada de matar pacientes na UTI que ela cuidava, que ela era responsável. Essa matéria, eu tenho 2 matérias sobre ela. Eu tenho a matéria de quando a doutora foi presa e eu fui encontrá-la depois que ela tinha saído da cadeia, mas foi no auge do escândalo, né? E uma matéria 4 anos depois, quando ela é absolvida de todas as denúncias de ter matado pacientes na UTI. Essa matéria especificamente, quando vocês lerem, eu gostaria que vocês lessem essa matéria não como um perfil da doutora, porque ele não é. Ela tem uma parte ali, alguns parágrafos sobre ela, claro, não sei o quê, mas ela não é um perfil. Leiam essa matéria com o olhar de uma matéria sobre a imprensa. Essa matéria é uma matéria sobre jornalismo. Essa matéria ela é uma matéria que saiu. Essa mulher, quando este caso veio à tona, o Ministério Público havia feito essa denúncia e, no mesmo dia, todos os veículos de imprensa do Brasil começaram a chamar essa mulher de a Doutora Morte, com
fotos dela, com títulos, com, enfim, detalhes de coisas que nunca existiram, suspeitas de que ela teria matado o marido, que ela teria envenenado não sei quem, barará. Então, essa matéria também, eu acho que quando a gente for discutir, ela é um perfil, sim, mas ela é um contexto de um momento do jornalismo. E que, então, leiam essa matéria com esse olhar. A matéria, vou mandar a matéria do Zé Disseu, uma matéria muito longa. Quem ainda não leu vai ter oportunidade de ler. E é curiosa essas matérias depois, porque quando a gente escreve, a gente não relê. Eu, pelo menos, não releio as matérias que eu faço, nunca, porque eu acho que é tudo uma porcaria, que eu não deixei de fazer isso, eu poderia ter feito aquilo, não sei o quê e tal. Mas, quando você vai dar aula, você é obrigado a reler para ver ali, até para explicar para os alunos como é que eu me organizei, como é que eu pensei, quando eu coloquei aquilo e isso. E é muito curioso ler essas matérias depois de alguns anos, porque agora a gente tem informações que a gente não tinha, né? Naquele momento que eu escrevia aquelas matérias. Então, também, quando forem ler essas matérias que já têm alguns anos, leiam com a cabeça daquele contexto, né? Então, assim, a matéria do Ricardo Teixeira era naquele momento né, o Ricardo Teixeira, naquele momento, ele era considerado até um sujeito que poderia ser um presidente da FIFA, um eventual candidato. Mas aí, quando você chega lá e começa... E eu, né, comecei a ver como é que ele era, aquele cara que não fala nenhuma língua estrangeira, chegava lá em Zurique, onde o Blatter, que era o então presidente, falava 8 línguas. Aí você começa a pensar assim, claro que esse cara não tem nenhuma chance de ser nada, não é? Assim, como é que... Também, outra coisa, por que esse cara era inflado como se fosse pela imprensa, não é? Se fosse um potencial candidato forte? Não era. O Ricardo Teixeira, ele só andava com o pessoal, com o Caratia, com os caras do Paraguai, da Argentina. Ninguém falava com ele, ninguém cumprimentava. Então, isso também é uma coisa interessante. Um outro fato que também, quando a gente comentar essa matéria, a gente vai falar, que é como cobrir um assunto que não é o seu assunto. Eu não sei nada de futebol. Nada, zero. Só um parêntese aqui um pouco, porque nós estamos fazendo essa coisa mais ampla hoje. Quando eu fui fazer essa reportagem, eu não sabia quem era o técnico da seleção. E era o Mano Menezes. Só que quando o pessoal falava Mano, eu estava achando que ele falava Mano, tipo, Mano, um Mano. Para saber assim, como a coisa não era absolutamente... E isso, de uma certa maneira, foi bom em vários aspectos. Primeiro, porque o Ricardo Teixeira era uma pessoa acostumada a falar com jornalistas esportivos, não é? Então, as perguntas que ele era acostumado a responder eram perguntas sobre a escalação do time, as obras da Copa, o não sei o que lá mais, o humano, não sei o quê. E, de repente, vem uma pessoa que não... Porque, para mim, não fazia diferença. Esse perfil, eu sabia, eu sou uma jornalista de política, eu cubro poder, eu cubro corrupção, eu cubro... Essa era a linguagem que eu sabia falar, né? Essa da escalação do homem, sabe? Para mim, assim, aquela coisa... impedimento é o gol que não vale, sabe? É um negócio assim que não sabia nada. E isso, para ele, foi muito bom, foi quase um alívio ele não ter que responder essas perguntas que ele era sempre acostumado a responder. E tinha alguém que estava ouvindo. Então, isso também a gente vai falar, mas só também para ter essa ideia de como é importante, às vezes, você ser virgem, ter a cabeça aberta, ter a cabeça livre, porque as suas perguntas vão ser diferentes. Se você cobre literatura, se você é um repórter de cultura... Olha, eu, quando estava na época, vou fazer um elogio agora recente, uma questão recente. Um dos melhores repórteres de política
que eu descobri, ele não gostava de escrever sobre política, porque ele gostava de escrever sobre literatura. Era o Juan, que era o cara que fazia todas as críticas literárias dos livros para o Globo e para a época. Agora, esse cara, eu colocava ele para cobrir política, vinham as matérias mais incríveis que você pode imaginar. Primeiro, porque ele tinha uma sofisticação intelectual, ele tinha a percepção de querer entender, né, aquelas... E era uma ótima surpresa quando isso acontecia. Vou mandar para você... Bom, aí a do Zé Disseu, eu queria que vocês lessem com o seguinte contexto ali. Aquele momento, aquela matéria do Zé Disseu, é o momento que o Zé Disseu sai do governo e tenta se vender como o consultor. Só que ninguém sabia, era consultor de quê? Ele falava que era consultor do Slim, do México, mas que também era consultor enfim, na América Latina, que também tinha umas coisas na Argentina, aqui em Portugal, eu vim com o Zé Disseu aqui para Portugal, dos pontos que a gente viajou. Então, esse contexto era aquele homem tentando vender um novo eu. E aí a gente entende um pouco o que é também essa relação perfil-perfilado, perfilador e perfilado. É uma relação de interesses mútuos, não tem nada além disso. Ele quer falar alguma coisa para mim, porque ele quer que isso apareça, e eu quero que ele fale uma coisa para mim que ele não quer que apareça. Então, esse balanço aí também é interessante. Então, leiam essa matéria, naquele contexto, esse homem querendo vender esse novo eu, e de novo, no momento... desculpa, estou vendo a mensagem. Sim, o jornalista que eu citei foi o Juan de Souza Gabriel. E o contexto dessa reportagem ainda uma coisa meio saindo de mensalão e tal, e ele se reinventando, mas ainda não tinha, enfim, ainda tinha um poder ali político forte, mas principalmente essa ideia de que ele era um businessman. E quando eu vou com ele para os lugares, o Zé Disseu não é businessman de nada. Ele falava para a gente aqui em Portugal, nós vamos nos encontrar com o Mário Soares, ex-presidente de Portugal. Me encontre no lobby do hotel às 8 horas da manhã. Aí eu ficava 8 horas da manhã esperando ele aparecer, e cadê o Zé Disseu? Cadê o Zé Disseu? Eu ligava para o cara da portaria, falava, o senhor pode achar o senhor José Disseu de Oliveira? Estava ele na academia, na esteira. Aí eu chegava lá na academia do hotel e falava, mas não tinha o Mário Soares? Não, mudou. Não sei. Então, muitas das coisas que ele marcava não aconteciam. E isso dizia muita coisa também, né? Porque uma coisa de novo, essa leitura crítica que a gente tem que ter como que a imprensa cobre essas coisas, não é? Então, quantas matérias do Zé Disseu naquela época, o consultor José Disseu, que trabalha para o Carlos Slim, do México, o homem mais rico do não sei o quê, não sei o quê. Alguém perguntou para o Carlos Slim se o Zé Disseu trabalhava? Enfim, não se pergunta, se faz muito pouca pergunta quando a gente repete coisas que os entrevistados ou as pessoas que têm lugar na imprensa costumam falar. Outra matéria que eu vou mandar sim, da família Gomes, da oligarquia dos Gomes, os irmãos Ciro
Ivinho, Cid, que essa matéria é uma matéria que ela é interessante pela estrutura, porque ela não é um perfil, ela é vários perfis interligados e que contam uma história, né, específica de um momento ali político daquelas pessoas. Então, acho que é interessante ler, primeiro, porque quantos perfis do Ciro Gomes até então já tinham sido feitos? Vários. Ele já tinha sido candidato à presidência, já tinha sido governador, já tinha sido não sei o quê, era ministro, então tinha sido vários feitos. Então, como você perfilar alguém que já foi muito perfilado também? Então, é um pouco perfila quem orbita, não é? Talvez aquelas pessoas em volta dele falem mais sobre ele do que ele próprio, porque ele sabe falar com a imprensa. Outra coisa que eu ia falar também sobre contexto. Todas essas matérias, como elas têm muito tempo, vocês têm que ter em mente que naquele momento que, por exemplo, a do Zé Disseu foi feita, a do Zé Disseu talvez tenha sido a terceira ou quarta grande matéria assim, da Piauí, que repercutiu mesmo e tal. Então, as pessoas... Primeiro, os leitores não sabiam muito bem como que era aquela fórmula, e, principalmente, os entrevistados não sabiam, né? Então, assim, aquela coisa de, bom, vou viajar com você 6 países, foi o que eu fiz com ele. Isso não tinha, não tem, né? Assim, é raro, é uma coisa assim que poucos lugares no mundo, né, tem essa estrutura para fazer uma coisa dessa. Então, essa convivência, né, acaba onde começa a entrevista e onde começa o off, isso tudo era uma novidade para todo mundo, inclusive para o repórter, inclusive para mim. Hoje, 15 anos depois, as pessoas sabem como que é. Os entrevistados sabem como eles têm que se comportar. E aí eu faço uma autocrítica muito grande. A pior matéria que eu fiz na minha vida foi o perfil do Eduardo Campos. Então, candidato à presidência da República, governador de Pernambuco, ex-governador de Pernambuco, que eu perfilei durante a pré-campanha e que morreu num acidente aéreo trágico no meio da pré-campanha, nesse avião que eu mesma viajei com ele 8 vezes, com o mesmo piloto, com as mesmas pessoas. A minha matéria era sobre aquelas viagens, né? Então, foi uma coisa, assim, para mim também muito traumática, porque a matéria saiu publicada, acho que 1 mês antes da morte dele. Então, se tivesse demorado mais um pouco, sei lá o que ia ter acontecido, né? Mas, enfim, eu fiquei bem... Você fica, né? Sei lá, eu podia estar lá, podia ter morrido com esse negócio, enfim. Mas tudo isso para dizer que talvez tenha sido a pior matéria que eu tenha feito na minha vida. Por quê? Porque o Eduardo Campos me deu muito acesso. Ele me deu acesso a tudo. Ele me deu acesso a qualquer coisa. Eu queria falar com a mulher dele 3 horas da manhã, fala. Eu queria falar com a prima da tia da vizinha, lá do Crato, não sei o quê. Ele toma o telefone. Então, assim, ele sabia o que fazer. E aí foi muito minha própria reflexão ali, meia-culpa, que eu esgotei a fórmula, eu esgotei a minha fórmula, essa minha maneira de fazer matéria. Eu tenho que fazer de outro jeito. Eu não posso mais fazer essas matérias desse jeito, seguindo as pessoas e ouvindo elas falando no meio do carro, não sei o quê, porque o cara sabe o que fazer. E eu me... Enfim, a matéria não é ruim. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas falam, mas você é muito exigente, não sei o quê lá. Não, a matéria não é ruim, é uma boa matéria. Uma boa matéria. Tem ele lá, as idiosincrasias dele, as dificuldades, aquela coisa que ele estava naquele momento tentando ainda agradar o Lula, mas não queria desagradar. Enfim, tem um momento.
né? E essas matérias são interessantes porque elas são um retrato, elas são um momento, né? Mas é uma matéria que poderia ter sido muito mais, né? Poderia ter sido muito mais. Aqui o Vinícius está me perguntando se nessa matéria do Eduardo Campos eu tive medo de perder o controle da narrativa para ele. Eu acho que eu perdi. Não assim, perdi o controle da narrativa. Ele não falou, escreva isso ou faça aquilo, mas pense numa mão invisível que estava me guiando ali nas entrevistas, entendeu? Não que eu não tenha feito nenhuma entrevista com gente que não tenha falado mal dele, não sei o quê, mas existiu uma... Como é que eu vou dizer isso? Assim, não foi... Existiu uma facilidade que ele me proporcionou e, para mim, foi cômodo. Não sei se vocês conseguem entender isso que eu quero dizer. Tipo, eu tinha que ter entrevistado mais, eu tinha que ter falado com gente, não é? Que ele não... Sei lá, que ele não tivesse nem ideia. Eu tinha que ter procurado mais gente. Isso que eu acho que foi. A minha crítica é essa. Eu tinha que ter procurado mais gente. A facilidade atrapalhou, mas a facilidade atrapalhou porque no meio era uma matéria que tinha que ser feita rapidamente, era uma matéria que tinha que, né, em cima da hora, tem as eleições e tal. É uma matéria correta, mas poderia, eu sou exigente comigo, poderia ter ficado muito melhor. Eu vou mandar para vocês também a matéria da Marina Silva, que também é um outro exemplo de matéria, do mesmo jeito de como perfilar alguém que já foi tão perfilado, né? Marina também já tinha sido candidata, já tinha sido, enfim, estava na mídia, ministra, 8 anos do Lula, uma figura internacional, pública, mas que tinham várias suposições sobre a Marina que as pessoas só repetiam em todos os perfis, e por isso é tão importante a gente ler tudo que saiu antes, né? Quando você vai fazer um negócio desse, você tem que ler tudo. Assim, e vai primeiro porque você vai ver a repetição. Existia uma coisa nos perfis da Marina que era: Marina foi empregada doméstica na casa quando tinha 11, 12 anos, sei lá, 13 anos. Era um fato dado, né? Mas nunca ninguém entrevistou a patroa. Onde que era essa patroa? Onde é que ela morava? O que a Marina fazia com 13 anos? Era trabalho infantil, trabalho escravo? Ela lavava o chão, ela arrumava a cama, ela cuidava de uma criança. Não tinha né, esse contexto ali. E outras coisas. Aprendeu a ler aos 16 anos. Então, e eu tinha muita curiosidade de saber, assim, por exemplo, uma pessoa que aprende a ler aos 16 anos, como é a caligrafia dela, não é? Como ela lê alto uma coisa, não é? Como ela, se ela engasga, se ela... Claro que não, porque ela já tinha quase 60 anos, a pessoa desenvolve, mas talvez a caligrafia não. Talvez a caligrafia fosse uma coisa que né, mostrasse como é que ela lidava com isso, enfim. Para um perfil de alguém que já foi tão perfilado, às vezes, enfim, isso é importante. Aqui estão me perguntando, acredita na possibilidade de fazer um perfil sem conversar com o perfilado? Sim, eu tenho um perfil do Delúbio Soares, meu perfil da Dilma, ela também não conversou comigo, meu perfil do Delúbio Soares, inclusive, que eu fiz para a Piauí, que era ex-tesoureiro do PT, que foi preso logo no começo do escândalo do Mensalão, era muito curioso, porque ele não falava comigo, mas ele me deixava acompanhar. Então, eu ligava para a mulher dele, que era a pessoa que tinha a agenda dele, e falava: onde que vocês vão hoje?
Aí ela falava, vamos fazer uma palestra no Capão Redondo. Eu ia, chegava lá, ele fazia assim para mim, ó. E nada mais era dito. E o resto era tudo observação que eu fazia enfim, e entrevistas que eu fiz com pessoas em torno dele. Aqui o Pedro pergunta se os editores da Piauí, na época, perceberam esse aspecto. Não, os editores gostavam da matéria. A matéria é uma matéria boa, é que eu sou uma pessoa exigente e eu acho que ali, para mim, ficou claro que aquela fórmula estava esgotada. Aquela, para mim, ela estava esgotada. Eu tinha que fazer um outro tipo de matéria. E, a partir dali, eu fiz outros tipos de matéria. Como a matéria da doutora, por exemplo, que era uma matéria que eu pegava mais uma ideia de ir atrás de um caso, né? E contar uma história. Tem várias perguntas que estão chegando, que são coisas que a gente vai discutir ao longo das aulas, né? Quando o chefe atrapalha, quando o chefe ajuda, enfim, manda do Delúbio também. Essa é interessante porque é uma maneira, vou botar aqui só para, é uma maneira de vocês verem como fazer um perfil sem falar. Deixa eu só ver aqui que tem umas... Eu não estou conseguindo ir para cima aqui do bate-papo. Alguém fala aqui de perfis de pessoas mortas. Não é o perfil de pessoa morta, não necessariamente é um obituário, né? Mas a gente pode falar disso também. Tem alguns exemplos que eu fiz um perfil que se chamava... não era um perfil de uma pessoa morta, era um perfil sobre um caso que envolvia essa mulher que morreu, e se chamava O Amante do Mossad. Era uma história acontecida em Brasília, de uma funcionária pública que tinha conhecido um cara nesses aplicativos de namoro, e o cara mentia que era um agente do Mossad, do Serviço Secreto Israelense, disfarçado, não sei o quê. Enfim, era um picareta que pegou dinheiro da mulher, já tinha pego de outras mulheres, não sei o quê. Enfim, a mulher morreu. A mulher se matou por causa desse cara. E essa matéria, eu conto um pouco a história dela. É um perfil dela, mas é uma história um pouco do que aconteceu, o que era essas relações das mulheres mais velhas, da mulher que era funcionária pública em Brasília, ganhava bem, mas era sozinha. E aí, enfim, chega esse cara foi preso, foi para Papuda e tal, não sei o quê. Então, é um outro tipo de matéria, é um perfil do caso, né? Um perfil do caso com uma história dela, que é uma história de muita gente. Poderia ser uma história de muita gente. Vou mandar para vocês também uma outra que eu acho que é emblemática de maneira diferente, não me interpretem mal, mas, ao mesmo tempo, sobre como a gente, repórter, pensa o mundo. E quando você tem que cobrir coisas que são muito diferentes do seu mundo. Eu citei o Abdelmaci, mas é um caso extremo, né? É um criminoso, um estuprador. E existe uma outra conceito, que aí, de novo, para a gente discutir a objetividade, que é, por exemplo, quando eu fiz o perfil do Silas Malafaia. Fiz o perfil do pastor Silas Malafaia, quando o pastor ainda era uma pessoa completamente desconhecida. Acho que esse perfil é de 2012, alguma coisa assim, se eu não me engano. E ele era muito conhecido no Rio, onde eu morava, e é uma pessoa que eu penso tudo sobre a vida diferente do Silas Malafaia. Toda a minha vida, a minha existência, tudo que eu acho sobre o mundo, a natureza, as comidas, tudo diferente do Silas Malafaia. E aí você se propõe a fazer um perfil. E como que é, não é? Como assim, o estranhamento? Esse estranhamento, ele é muito interessante, porque ele não pode ser, ele tem que ser
com muito pouco julgamento, mas é muito difícil aquilo não passar pelo seu crivo, né? Pelo seu crivo moral, ético. Eu tive a ideia de fazer a matéria do Malafaia porque eu tinha uma questão muito... E o Malafaia é um cara muito inteligente, muito articulado, ele fala muito bem, né? Hoje, de novo, pensem num contexto onde ninguém conhecia o Malafaia muito bem, né? E tinha uma questão para mim que era: qual o problema dessas pessoas com a sexualidade dos outros? Essa era a resposta que eu queria responder, que eu queria ver alguém assim verbalizando de uma maneira, né? Por que essa coisa contra gay? Por que essa coisa contra né? LGBTs em geral? Enfim, era uma coisa muito visceral que para mim não existia uma resposta. E tinha um outro ponto também que ele inovou na coisa do dízimo, passando débito-crédito. Então, no meio do culto, ele foi a primeira pessoa no Brasil a levar a maquininha de débito-crédito para o culto. E essa matéria é muito curiosa, porque, enfim, aí vocês vão ler também, a gente consegue ver o embate, mas é uma matéria que eu era muito curiosa a entender a mente do Silas Malafaia, muito curiosa. E eu faço essa pergunta para ele sobre a coisa homossexual e tal. Ele dá uma resposta que eu acho que é mais perversa ainda do que eu imaginava, que era essa lógica, mas que na cabeça, naquele contexto dele, tinha lógica. E descrevo a coisa toda, né? É uma matéria que não tem adjetivos. Em geral, as matérias que eu faço não tem muito assim esse adjetivo de valor, tem muita descrição. Alguém citou aqui em cima na coisa, né, do chat aqui sobre a descrição do cabelo acaju do pessoal no encontro da FIFA, né? Que eu estava lá na Suíça e eu fui jantar com os cartolas latino-americanos, amigos de Ricardo Teixeira, e eu boto alguma hora assim, parecia a reunião do Chapolin, sei lá, do Chaves, um negócio assim. E que todo mundo... Eu queria tirar daqui porque vai molhar a areia. Olha, eu tinha mutado, mas aí acho que agora não está todo mundo, peraí. Então tem muita observação, mas não tem ali falando, Malafaia fez certo ou fez errado, não sei o quê. E a coisa muito curiosa é que a única coisa que ele ficou chateado na matéria, o Malafaia, de tudo, né? Você fala que o cara faz isso, pega dinheiro de gente, né, que não tem dinheiro, pede dinheiro, mas a única coisa que ele ficou chateado porque eu disse que os móveis da casa dele eram muito grandes para a casa, que parecia que ele tinha comprado os móveis para um castelo e, na verdade, morava num quarto-sala. Porque toda hora que eu levantava para ir ao banheiro na casa dele, eu levantava e, pof, batia minha perna nos móveis. E eram uns móveis gigantes, não sei o quê. E aí foi a única coisa, ele me disse isso. Ele chegou, porque você foi falar, minha mulher falou que você deu a entender que ela tem mau gosto, decoração. Eu falei, mas, pastor, eu não falei nada disso. Então, isso também tem uma coisa que a gente vai falar, que é na última aula, o depois das matérias, quando saem. Isso aí tem várias histórias, porque todas essas pessoas ainda são minhas fontes. Todas. Nunca parei de falar com ninguém. O Ricardo Teixeira, antes de eu me mudar para a Inglaterra, eu fui almoçar com o Ricardo Teixeira. Uma pessoa que talvez, né, teria todos os motivos, né, para não falar comigo. Fiz uma matéria que teve muita repercussão e tal, mas, enfim, nunca deixaram de falar comigo. Outra matéria, que é um outro tipo de estrutura de reportagem que eu queria que vocês, quem puder... É muita coisa, gente, eu sei, mas vamos ter um mês, né? Então, assim, lê uma que estiver afim num dia, lê outra no fim de semana, estamos confinados, né? Dá tempo, assim, vamos... Porque eu acho muito mais legal quando vocês fizerem as perguntas baseadas em coisas
muito específicas, que eu posso falar, né, com mais propriedade, com mais detalhe. É a matéria sobre os protestos da Dilma, contra a Dilma em Miami. Essa matéria eu tive a ideia de fazer por causa disso. Estava, né, pré-impeachment, e eu achava muito curioso aquelas pessoas morando em Miami há anos, assim, né, nada a ver, e todo mundo de verde e amarelo, odeio a Dilma, odeio o PT, que nojo, não sei o quê. Eu achava isso muito curioso. Por que essas pessoas tinham... Quem são essas pessoas que tinham essa raiva? Né? O que tinha acontecido com a vida delas? A vida delas tinha piorado para elas terem essa raiva? Né? Porque assim, aqui, no Brasil a gente sabia quem era. Agora é uma pessoa que está lá. Então, eu comecei a entrar muito cedo nos grupos de Facebook dessas pessoas, dos protestos, e eu pedi na Piauí, falei, olha, eu quero ir para Miami, ir para um protesto e perfilar essas pessoas. Então, é uma matéria sobre um momento, né, que tem muito ali pré-impeachment e tal, não sei o quê, tem muito sobre o Brasil, tem muito sobre né, essa coisa de classe muito forte, que eu acho que está no centro, né, de tudo que a gente tem vivido aí nos últimos anos. E é muito curioso ver a matéria que eu estou fazendo agora aqui, que eu vou fazer para uma publicação no Brasil, é sobre esses imigrados brasileiros aqui. Então, tem muito detalhe, tem muitas histórias, tem não sei o quê, porque aí virou essa coisa agora, né? Ai, Brasil, tá horrível, vamos para Portugal, como se você chegasse aqui, tá tudo resolvido, né? Vamos tirar um tapete vermelho, euro 1 para 7,5, é uma desgraça. Então, assim, de novo, é curioso como narrativas são repetidas e são compradas de uma maneira, né, meio sem muita reflexão em cima. Mas, então, essa matéria de Miami é um pouco isso, para vocês perceberem, uma matéria sobre um momento. Ela não tem um perfil de uma pessoa. Eu vou encontrar com várias figuras de Miami, vários brasileiros de Miami, desde o pastor evangélico que tomava conta da principal igreja que cuidava dos caras que chegavam, né, imigrantes ilegais e tal, ao embaixador, a socialite, ao cara que entregava comida, ao não sei o quê, ao cara da balada, porque esse negócio de Miami para brasileiro era muito... Daí fui para as baladas, lá o cara sobe em cima da mesa, joga champanhe na cabeça. Essa é a coisa boa de jornalista, né? Porque, assim, você é pago para fazer umas coisas que você nunca imaginou na sua vida que você ia, que você... você pode até ser mal pago, mas, entendeu? É legal ir, sabe? Assim, você tem acesso às pessoas. A gente tem uma coisa, para quem é jornalista mesmo, isso é uma cachaça mesmo, assim, uma doença. Você fica querendo ir, interessa. Passei quantos aniversários da minha filha que eu não passei com eles, né? Sei lá. O Ricardo Teixeira, essa matéria, eu estava amamentando. Até esse negócio era horrível. Eu levava uma bomba, estava no meio da entrevista, de repente eu tinha que ir para o banheiro com a bomba, jogar o leite na pia. Então, imagina, eu na Suíça, aí tinha que tomar... Teve uma hora lá que eu não conseguia mais fazer aquele negócio da bomba, porque era uma coisa horrível, gente. Imagina, naquele ambiente. Aí eu tive que ligar para o meu médico, não tem uma bomba, uma pílula para secar o leite. Olha um negócio desse, eu me arrependo desse negócio de um tanto. Mas, enfim, ela está firme e forte, tem 10 anos, está ótimo. Mas é um negócio que você, né, você fica ali para... Então, isso é bom, né? Sei lá, a gente tem acesso, a gente faz as coisas, a gente conversa com as pessoas, e é isso, ganha pouco, se ferra, né? Agora, uma profissão em crise, mas quando você acerta, quando você consegue, quando você... sabe, você vê ali que você mudou alguma coisa, que você ensinou alguma coisa, que alguém
sabe, percebeu uma realidade diferente, um dom, isso não tem preço, isso é sem comparação. Vou mandar a do Serra, just in case, porque é uma matéria que é uma matéria chata. Matéria chata. Primeiro, porque ela levou 1 ano e meio para ser feita, e ela tinha que ser feita porque o Serra era candidato, enfim. Ela tinha que ser feita. Tem matérias que têm que ser feitas, né? Porque tem uma eleição, ou porque aconteceu alguma coisa, vai acontecer, sei lá, o cara tem que fazer, né? Só que ela tem uma coisa interessante no formato, na estrutura dela. Mesmo problema. Como fazer um perfil de alguém que já foi tantas vezes perfilado, né? Serra ministro, Serra candidato outras vezes, e tal, não sei o quê. Eu não sabia, assim. Então, eu comecei um pouco nessa assim, olha, eu conhecia ele, claro, de Brasília, eu sou de Brasília, né? Então, mesmo que eu saí de Brasília há muitos anos já, mas a minha vida era morar no Rio ou em São Paulo, eu, nos últimos 20 anos, ficava nessa ponte Rio, Brasília, São Paulo, Rio, Brasília, São Paulo, o tempo inteiro. Eu conhecia ele, mas não conhecia ao ponto de saber detalhes, enfim, das coisas dele, de perceber se como ele era de verdade. Mas conhecia muita gente, inclusive jornalistas mais velhos, que falavam assim, o Serra, ele é muito legal. O Serra é uma pessoa muito engraçada. Ele é muito divertido. Ele é muito leve. Ele é muito não sei o quê. E eu falava, não é possível. Não é possível isso não é possível que isso seja verdade. Aí eu fiquei com esse negócio. Eu falei, bom, então meu desafio não vai ser provar que o Serra é legal. Isso nunca eu me botar, né, num desafio desse. Mas, assim, eu preciso pelo menos acessar essa pessoa que os amigos dizem que é muito legal e que o mundo acha insuportável, né? Então, assim... E quando eu propus para fazer esse perfil para ele, eu falei exatamente isso para ele. Falei, olha, conheço os amigos seus que acham que o senhor é ótimo, que é engraçado, assim, enfim. Aí ele, mas eu sou engraçado. E com a cara assim, eu sou engraçado. Aí eu falei, bom, então, queria conviver mais com o senhor e tal, não sei o quê, a gente acompanhar, mas eu não sou engraçado, você vai fazer um perfil meu que eu sou um palhaço, não sei o quê, eu tenho que falar da gestão, não sei o quê. Eu falei, não é isso, né? Então, assim, era tudo muito tenso. E esse perfil, ele toma o corpo quando o Serra me dá um texto do Machado de Assis, que ele acha que era a tradução dele, que era a explicação do eu dele foi feita pelo Machado de Assis. E era um texto que se chamava, acho que não era O Soldado, eu me esqueci o nome agora, eu estava vendo isso essa semana, mas, enfim, o Alferes, que a história é o seguinte, como ele se via. É uma coisa muito, assim, muito freudiano, assim. É o espelho, desculpa. É o espelho, exato. Então, era como o Alferes se via no espelho. O Alferes de uniforme, ele se via de um jeito, mas as pessoas viam de outro. Ele achava que eram várias nuances de como que ele era visto, ou como ele se via, ou como ele achava que as pessoas o viam. Isso tem todo na psicanálise, tem todo um paralelo também, assim. Enfim, ele me deu esse texto. E ele falou assim, então leia que você vai entender quem eu sou. Responsabilidade, né? E aí esse texto, ele serve como o fio condutor, a coluna vertebral
do que é esse perfil. Então, assim, o Serra, ele achava, né? Ele acha ainda, que ele tinha essa má fama, ou má imprensa, né? Que as pessoas, assim, ainda que tenha sido talvez o político mais bem tratado pela imprensa que já houve na história, porque as pessoas não entendiam quem ele era, né? Então, essa coisa do espelho, vocês vão ver no texto essa ideia. E outro perfil que eu vou mandar, só para having fun, é um perfil que é uma outra maneira de fazer perfil, que é o perfil do Cacai, advogado aí de Brasília, que também, né, nessa altura, todo mundo conhece, uma figura, né, pública, e que era naquele momento pós-mensalão, onde ele ganhou, onde esse approach da magistratura, através do Cacai, ele mudou, né? Quer dizer, você tinha agora o advogado celebridade que ninguém sabe nem o nome, né? Cacai, né? Aquela coisa assim, era uma coisa que vem né? Ele é quase um mano, né? Um chapa ali, perde aquela distância, né? do jurisconsulto, não é? E esse é uma viagem. Ele fez um aniversário, era um aniversário dele que ele fez uma viagem com a família dele para Provence, na França. E era uma viagem acompanhando esse aniversário, onde eles falavam de política o tempo inteiro, ele falava com um monte de político, e ele é advogado de Sarney, advogado, né, amigo do Zé Dirceu, amigo né, de muita gente aí poderosa em Brasília, e também um contexto ali da político / magistratura que só teve né, a gente só viu isso né, tomando mais forma desses advogados, sobretudo durante a Lava Jato também. Enfim, é um perfil interessante para ler. Isso tudo falando, talvez já tenha falado tudo que tem. Eu tenho um slide, eu tenho um PPT também, rápido, porque a gente ainda tem meia hora. E eu queria... algumas coisas já falamos, tá? Então, eu vou passar rápido, parar em algumas coisas, só para a gente servir como se fosse um guia de alguma coisa que ficou para trás. Eu vou botar aqui para compartilhar a minha tela com vocês. Mas espera aí. Modo apresentação, espera lá. Ai, meu Deus, não pode ver esse pedaço que está aqui. Ixi, espera aí. Aqui. Espera aí, mas vocês estão vendo tudo. Não pode. Como é que faz isso aqui? Não pode ver tudo. Interromper compartilhamento. Aqui. Vocês estão vendo? Agora eu não vejo vocês. Espera lá. Compartilhar a tela. Desculpa, tá, gente? Isso aqui é uma... Vocês estão vendo tudo ou só estão vendo o que está na... A gente está vendo tudo. Estamos vendo tudo. Que saco. Espera lá, então... Agora a gente deu. só tá vendo um. Então tá bom. Então vamos lá. Agora tá ok. Tá bom, desculpa aí. Deixa eu tomar uma água aqui, falando muito. Só que desse jeito eu não consigo ver nenhuma pergunta. Enfim. Aí vocês... Bom, aula 1. Eu chamo essa coisa, como é que nasce um perfil? Ninguém é perfeito. Eu acho que é um pouco a ideia de
você não precisa fazer um perfil para destruir uma pessoa, para pegar a imperfeição da pessoa. Mas eu acho um ponto da perfeição que eu chamo aqui todo mundo quer, obviamente, ter o melhor de si colocado, né? Numa revista, numa publicação. Então, essa relação de interesse que eu falei atrás, né? Do eu quero publicar alguma coisa que você não queira, você não quer que saia, talvez seja uma coisa ruim para você, que mostre uma imperfeição sua, e você só quer que eu publique a sua perfeição, né? Então, esse balanço é importante. Ideia e pauta, né? Eu acho assim, gostar do assunto, você tem que gostar do assunto. Na Piauí, o Mário Sérgio Conte, ele imprimiu uma coisa lá que era muito interessante, que era o seguinte, ele não pautava as pessoas. Você chegava com as suas pautas. E acho que até hoje ainda funciona assim. Por quê? Porque quando você tem a sua ideia de pauta, primeiro você vai querer convencer, você vai querer fazer ela a melhor possível, até para convencer o seu chefe de que ele acertou ao deixar você fazer aquela matéria. Então, você vai se interessar mais, você vai querer suprir as suas próprias dúvidas, sua própria curiosidade sobre aquele tema, né? Então, assim, eu acho que você gostar do assunto é principal, é muito importante. Os chefes, os leitores, o gosto é deles também, enfim, acho que a gente tem que nunca escrever para chefe, nunca. Eu tenho uma amiga que ela sempre falava que um dos problemas que ela tinha era que ela sempre pensava que ela estava escrevendo para o chefe, ela tinha que agradar o chefe, a leitura... E é uma loucura, porque, né, você sabe o que vai agradar o seu chefe. Então, ela escrevia sempre de um jeito que provavelmente... né, assim, deixava os leitores com algumas lacunas de informação, porque talvez o chefe não gostasse, achasse que aquela informação era boba ou não sei o quê, mas que, enfim, agradava o chefe. Onde e como buscar o que escrever? Acho que é um pouco aquilo que eu falei do Ricardo Teixeira, sei lá. Por que eu queria fazer o perfil daquele cara? Porque eu gosto de futebol? Não. Porque eu estava interessada em cobrir a Copa? Não. Porque eu queria ir para a Suíça, nem sabia que eu ia. Eu queria saber quem era aquele homem que mandava no futebol brasileiro há anos e anos, e era isso, e não se sabia nada sobre ele, né? E que pairava sobre ele uma série de denúncias de corrupção nunca provadas, até então provadas, né? E como é que esse homem é? Como é que ele fala com as pessoas? Como é que ele paga a conta? Se ele usa o dinheiro dobrado, ele usa dinheiro, ele paga cartão de crédito? Como é que ele fala com a empregada? Ele é educado? Ele não é? Quem é esse homem? Como é que ele fala com o técnico? Ele gosta de futebol? O Ricardo Teixeira não gosta de futebol. Ele não gosta. Um momento da matéria, vocês vão ver, a gente estava na final, me perdoem os adictos de futebol aí, mas acho que é da Copa da UEFA, mas que parece que é uma coisa super importante, que é a Copa das Copas da Europa, não sei o quê, e só com cartolas assistindo aquilo ali, e o Ricardo Teixeira mexendo no celular. Todos os caras, os outros lá, né? Ai, não sei o quê, parará, fez o gol, o outro fez não sei o quê. Não, e o Ricardo Teixeira... Vocês estão vendo o bate-papo aqui, esse negócio que eu abri? Está atrapalhando também, né? Então, pera lá. E o Ricardo Teixeira passando message. Então, assim, ele não estava nem aí, nem para o futebol. E atenção a assuntos e pessoas fora da sua seara. Isso que eu acabei de falar em relação a ele comigo. Foi um exemplo. Temas que podem ser fonte, né, para você ir atrás. Quando o tema é um mistério para você. Quando se fala assim, olha, eu quero entender a cabeça do Malafaia. Para mim é um mistério, né? Eu queria entender como essas pessoas
pensam, como, né, como que eles falam, como que eles... enfim... Deixa eu tirar isso aqui, pera lá. Quando o personagem ou o tema desafiam sua ética ou sua crença. Dei o exemplo do Malafaia, dei o exemplo do Abdelmaci. Quando o velho quer se vender como novo, aí eu acho que é o exemplo do Zé Dirceu, o exemplo de um político que queira também, né, se mostrar o candidato tal. Quando aquilo soa estranho. E aí aqui eu acho que é um pouco a matéria da doutora Virgínia. Como que essa matéria surge? Porque o meu primo é diretor de uma UTI aí em Brasília. E eu lembro quando saiu essa matéria, essa reportagem, ele falou assim: Daniela, é impossível esse negócio dessa mulher ter feito isso numa UTI. Porque numa UTI tem não sei quantas pessoas, isso roda, não sei o que, as pessoas têm aqui, não existe um negócio desse. Então, quando soa estranho. E essa dica eu tive de uma pessoa da minha casa, né? Do meu primo, diretor de uma UTI aí em Brasília. Quando a pauta é inevitável, o assunto é da hora, como a gente falou, um candidato, né, vai ter enfim, um lançamento de alguma coisa, de um projeto, precisa se falar. E quando é preciso ligar os pontos e resumir uma história, que aí eu acho um pouco que talvez seja o perfil que eu fiz da Dilma, que era... É a mesma coisa você tentar fazer uma matéria sobre a Lava Jato, né? Assim, no auge da Lava Jato. Você não entendia mais nada, o que era o quê, que quem estava sendo acusado de quê, e, enfim, quando o assunto ele é coberto a exaustão no jornal, que de repente você já perdeu, você não sabe mais. Então, é interessante você, às vezes, colocar tudo, olha, quem que é essa mulher? O que aconteceu com ela? Ponto. Né? E aí você faz ligar os pontos. Né? Vantagens e frustrações. Falar de alguém que não é você. Então, eu acho que tem a coisa de você... Quando você vai fazer um perfil, tem que ter muito claro na sua cabeça que é impossível fazer um perfilar uma pessoa totalmente. É impossível. Nunca você vai fazer um perfil. Você não vai fazer... Você pode ser casado com uma pessoa há 25 anos, você não vai fazer o perfil, né, o melhor perfil dele. Você não vai nunca conseguir explicar aquela pessoa, as suas idiosincrasias, as suas loucuras, as suas... A gente não consegue nem saber da gente mesmo, imagina tentar colocar isso no papel sobre outra pessoa. Então, o perfil ele é um recorte. Ele é um recorte, você tem que recortar aquilo ali. Você tem que falar, olha, eu quero colocar este momento aqui, as eleições da FIFA na Suíça e o que este homem está fazendo lá. E quem é ele na fila do pão ali, entendeu? O que ele é naquele contexto. O homem que quer se vender como novo consultor, o que ele é. Então, não era o Zé... Claro que tem Zé Dirceu em Cuba, Zé Plástica, não sei o que, coisas que já sabiam, de novo, também porque eram um personagem muito perfilado. Então, assim, limitar aquele momento, um momento, é muito importante. Diferença na intimidade do personagem real com o da ficção. Aí essa aqui, eu acho que eu não vou comentar isso, porque isso aqui aí a gente vai entrar num outro negócio que a gente tem mais só 15 minutos. Os personagens reais são melhores que ficcionais, também acho que é essa outra parte que a gente pode falar isso também de personagem ficcional e real, acho que nas últimas aulas, vamos deixar isso para falar quando a gente já estiver falando do que acontece depois das reportagens, porque senão a gente se perde aqui. Tamanho, tempo e quando acabar. Exatamente, porque o perfil é uma coisa que pode... Você pode ficar fazendo o perfil da pessoa a vida inteira, não é? A vida inteira, todo dia acontece uma coisa nova, todo dia ela está fazendo uma coisa, então você tem que se colocar o limite, você tem que falar, olha, esse perfil, ele começa nessa viagem e ele termina na volta de não sei o quê, ou ele vai ser um dia, ou ele vai ser um ano, ou ele vai ser
aquela cidade, né? No caso assim, né? O escopo, né? A órbita ali. Então, isso você tem que saber, não saber, mas isso você tem que ter mais ou menos na largada na sua cabeça, porque é muito fácil se perder. E, de novo, por isso é bom ter um editor, porque esse editor vai te ajudar a colocar isso dentro de um frame ali, de tempo, de contexto. E por que uma pessoa aceita um perfil? Essa é uma grande pergunta, é uma questão que eu acho que eu sempre me perguntei, e tem esse livro dessa jornalista americana que escreve para a revista New Yorker, que se chama O Jornalista e o Assassino. Eu não sei se muitos de vocês devem conhecer, porque é um livro que é muito conhecido na academia, quando se faz jornalismo, e é uma crítica. Ela cobriu um assassinato. Ela foi fazer o perfil de um cara que matou um outro cara. Resumo, é esse. E ela começou a conviver com esse cara, né? O cara estava preso, enfim, e ela conviveu com ele muito tempo e escreveu um perfil sobre ele que ele achou que ia ser um perfil excelente sobre ele, porque ela ia, né, conhecer finalmente quem ele era e mostrar que ele era inocente. Ele não era inocente, não é? Era um cara tentando se vender como inocente. E quando sai o livro, ele enfim, processa ela, né? Ele vira isso. E ela tem esse primeiro parágrafo que eu acho que é interessante, a gente pode ler. Ó. Qualquer jornalista que não seja demasiado obtuso ou cheio de si para perceber o que está acontecendo, sabe que o que ele faz é moralmente indefensável. Ele é uma espécie de confidente que se nutre da vaidade, da ignorância ou da solidão das pessoas. Tal como a viúva confiante que acorda um belo dia e descobre que aquele rapaz encantador e todas as suas economias sumiram, o indivíduo que consente ser tema de um escrito não ficcional aprende, quando o artigo ou o livro aparece, a sua própria dura lição. Os jornalistas justificam a própria traição de várias maneiras, de acordo com o temperamento de cada um. Os mais pomposos falam de liberdade de expressão e do direito ao público a saber. Os menos talentosos falam sobre a arte. E os mais decentes murmuram algo sobre ganhar a vida. Essa relação é uma relação, enfim, eu uso esse exemplo porque é uma relação dúbia, é isso. Eu quero que ele me conte uma coisa que ele não quer que se conte, e ele quer outra coisa. Ele quer um pouco esse trecho desse filme, eu não sei se vocês se lembram desse filme, O Advogado do Diabo, com o Keanu Reeves e o Al Pacino. Esse pedaço eu gosto muito, eu vou tocar para vocês. Vanity. Definitely my favorite sin. Vaidade. Tem muito, não é? Quer dizer, assim, é um ponto que o jornalista, né, tem com ele, essa ideia de que ele está lidando com uma pessoa vaidosa, que quer aparecer. Como se aproximar do perfilado? Como se convence alguém do impossível? Foi isso que eu falei, interesses mútuos. Eu quero uma coisa sua e você quer uma coisa de mim. É importante saber que o repórter ele não está em desvantagem, não é? Assim, uma coisa que eu acho que muitas vezes, quando a gente está fazendo uma entrevista, e quando a pessoa é conhecida, ou a pessoa, enfim, é poderosa, muitos jornalistas se sentem menores, mas assim, ou mais dependentes essa pessoa, ele também ele precisa de você, da maneira como você precisa dele, ele precisa de você. É uma relação igual, não pode ser nunca uma relação de desvantagem. Eu só vou ver se tem alguma pergunta aqui que tá. Ah, não, é só aqui.
quando o tema nos interessa, admirando o personagem, é possível o perfil? Acho que é possível o perfil, sim, mas é melhor evitar. Se você admira muito o personagem, talvez seja mais interessante você tentar, ou você conhece muito o personagem, talvez seja melhor você estar com a cabeça mais aberta para se surpreender com novas, né, com pessoas e com coisas. Não tem pergunta idiota, Joel. Pergunta, mas eu admito que fico em dúvida quando faço reportagens que duram 12 horas. Você grava todas as conversas o tempo todo, ou só anota, ou faz um mix? Eu vou falar isso aqui, tá? Porque isso é uma coisa que eu acho muito importante, até para a gente pontuar o que é essa relação. Deixa eu ver como é que eu mudo isso aqui, gente. Aqui. A sua presença, quando você se colocar numa história ou quando você fica invisível. A gente tem 10 minutos, então depois eu vou voltar para isso aqui, mas deixa eu falar essa pergunta da Angélica que eu acho melhor. Peraí. Eu achei que estava aqui. Eu vou falar, pera lá. Aqui. A relação com o perfilado. É isso que eu ia te falar. Rompendo o muro, o buraco na cerca, né? Você tem, assim, é um muro, é uma relação que é um muro, você e a outra pessoa, não é? Mas tem um buraco que você coloca a mão e vai e volta. E aí entra a ética, off, o gravador, o caderninho, o seu crachá, limites da relação. Eu acho que você tem que anotar tudo, gravar tudo e mostrar que você está anotando e gravando, porque o seu gravador e o seu caderninho é o seu crachá que mostra que você está ali a trabalho. Que essa relação ela não pode ser confundida com nenhuma outra coisa. Como o personagem do jornalista e o assassino, que a repórter passa um ano fazendo uma matéria sobre ele acha que ela virou amiga dele. E aí, quando sai a reportagem, ele, né, se decepciona ou acha que foi traído. Ele não se decepcionou, ele acha que foi traído. Então, eu acho que tem que gravar, tem que mostrar o caderninho, e principalmente nessas matérias que duram, né, muito tempo, que você acompanha as pessoas. Aquilo é uma relação profissional. Agora, óbvio que numa longa reportagem, que você viaja com a pessoa, essa é uma reportagem do Ricardo Teixeira, eu viajei com a família inteira dele, né? A mulher, a filha, a outra filha, com o outro filho, com não sei o quê, com parará. E você almoça com as pessoas, você janta com as pessoas, e você toma café da manhã, vai fazer compra com a pessoa. Então, em algum momento, existe uma sensação de que aquilo não é mais uma relação profissional. O que é errado, né? Imagina se eu queria ir para a Suíça, eu queria ir com meus filhos, não queria ir com os filhos do Ricardo Teixeira, né? Comer nos restaurantes que ele me mandava comer, né? Então, assim, é uma coisa que você tem que o tempo inteiro reforçar. Eu estou aqui para isso, eu estou aqui para isso. Agora, isso aí vem todo um jeito de você falar isso, né? Porque essa é uma relação. A pessoa está sendo. Olha, uma pessoa que dá acesso a você, ela está sendo muito educada, sabe? Porque ela está se expondo. Ela está se expondo. Ela está colocando você junto com a família, está colocando você junto com os filhos, está colocando você junto com, né? Você testemunha muitas coisas íntimas das famílias, né? Que não tem nada a ver com a matéria, que você não, e que aí tem que ter um simancol também, não é? De você falar, pô, sabe, isso aqui não tem nada a ver com a minha matéria aqui é para mostrar esse cara, o empresário, ou não sei o quê, o que quer dizer? Eu vou contar um caso, porque esse caso é curioso,
porque esse personagem é um outro de futebol que eu fiz, que era um agente do Robinho, do Neymar, Wagner Ribeiro, um agente de futebol, um olheiro, e virou agente. E eu ficava muito curiosa assim, para ele também. Quem é esse cara? Como é que ele arruma? Porque aí eu virei, depois dessa coisa do Ricardo Teixeira, eu fiquei muito com esse negócio desse mundo do futebol, que era muito fechado, né? Não tinha assim, os perfis das pessoas que mandavam naquilo, que estavam envolvidas naquilo. E aí eu fui fazer o perfil do Wagner Ribeiro. Esse cara me levou na casa dele, eu almocei com a mulher dele, com a filha dele, aí depois vamos para Santos, lá onde ele tem a casa dele, a mulher fez outro almoço, e não sei o quê. Aí, no dia que vai tirar a foto para a matéria da Piauí, ele me aparece com a amante. Uma menina novinha, que ele leva para lá e ainda faz uma brincadeira com um silicone, falando assim, eu que comprei, que a mulher tinha um peito de silicone. E aí você faz o quê? Não é? Assim, isso não tem nada a ver com a minha matéria, não faz a mínima diferença, não é? Isso é um problema dele com a mulher dele. Depois, posteriormente, eu sei que eles se separaram. Em algum momento, essa mulher chegou a querer como fala? Me chamar como testemunha do divórcio, uma coisa, entendeu? É umas coisas assim que... Aí, quando você se vê, você está no meio de um negócio que, né, não tem nada a ver com você, isso não estava na matéria, isso não... Né? Então, essa muita convivência ali, ela te proporciona algum desses momentos que você tem que saber por que você está fazendo lá e reforçar para o seu perfilado o que você está fazendo lá também. Que aí eu acho um pouco dos limites, né? Assim, a maioria mesmo, absoluta quase, dos meus perfilados, eles não pediam off, só o Serra. E aí esse era um problema também para a matéria, porque ele falava, e eu começava a escrever, ele falava, não, mas eu estou falando isso só para te contextualizar. Só que depois de 20 vezes, aí uma hora... Por isso essa matéria parou várias vezes. Eu falo, olha, não tem matéria, né? Não tem como a gente continuar isso aqui, porque o senhor fala, né? E aí fala que é off. Isso não está certo, isso não é assim, não pode ser assim. E aí voltava, parava, não sei o quê, enfim. Mas a Clarissa está perguntando aqui, como você lida com gentilezas dos entrevistados? Tipo, na hora de pagar a conta dos restaurantes, pegar uma carona, conseguir uma reserva em hotel, coisa do tipo. Nunca consegui reserva de hotel, nada. A Piauí sempre me pagou tudo. Os hotéis mais caros que eu fiquei na minha vida foram pagos pela revista. Desde essa coisa, por exemplo, essa matéria com o Kaká, esse perfil, ele alugou uma casa no meio da Provence. A Piauí me alugou como se fosse um quarto, numa casa na Provence. Então, assim, essa parte financeira, ela sempre foi muito clara. Agora, o Ricardo Teixeira, ele não deixava eu pagar nada. E ele mandava eu comer as coisas, eu não podia nem escolher o que eu ia comer. Ele falava... assim, você vai comer isso, porque isso... Mas ele estava querendo ser gentil, porque para ele era o melhor prato daquele restaurante, era o X. E ele queria que eu comesse aquilo para provar. E quando eu começava a tentar pagar, ele não... Então, como que eu lidava com isso? Está na matéria. Está escrito que ele nunca me deixou pagar uma conta, não sei o quê. Agora, gente, vamos combinar que a gente também não pode ter uma cabeça assim tão... né, que o cara vai influenciar o tipo de cobertura que eu vou fazer, porque ele me pagou 2 pratos de feijão com arroz, né? Não é isso. Então, em geral, acho que a gente não tem que aceitar, a gente paga, e os nossos veículos têm que pagar para a gente. Se eles querem esse tipo de informação, de acesso, tem que pagar. Agora, obviamente, tem que ter, de novo, um simancol e um bom senso, que não é um copo de vinho, que é um prato literalmente de feijão com pirê,
que vai influenciar né, o tom da sua reportagem. O Gregory está falando... então, Esdras, o tema da nossa última aula vai ser qual a reação dos perfilados, a pós-publicação. Deixa eu só acabar porque a gente tem mais 3 minutos só. Isso aqui a gente também pode falar, tá? Na semana que vem, porque nós vamos falar sobre alguns temas. Quando que você tem que ficar invisível e quando você se coloca? Né? Porque nós vamos falar semana que vem sobre essa ideia de jornalismo literário, que eu acho que tem muitos preconceitos sobre o que é jornalismo literário. Na verdade, na Piauí a gente não usa jornalismo, não usava jornalismo literário, porque literatura é uma coisa, a gente não faz literatura, a gente faz jornalismo. A gente preferia usar jornalismo narrativo, né? que é esse long form, que é uma narrativa com começo, meio e fim. E há alguns mitos, né? Da pessoa achar que todo texto literário, narrativo, tem que ter isso, ou isso, ou isso, e, na verdade, vira uma encheção de linguiça, um saco, você se perde na leitura, ou aquilo não quer dizer nada para o contexto do que você quer dizer, do que você quer falar. Então, eu queria... Deixa eu ver, nós temos... Queria ver se vocês têm mais alguma pergunta para hoje. E nós temos aqui mais 2 minutos, porque aí eu volto na semana que vem com essas outras coisinhas que ficaram para trás e com os slides da próxima aula também. O que vocês acham? Pode ser? Eu vou desmutar aqui, não sei, 230 pessoas falando também ao mesmo tempo, não vai dar certo. Pode ser, por mim tudo bem. Daniela, essa lista de perfilados que você mostrou há pouco são os perfis que você recomenda para a gente ler para a próxima aula? Não, eu acho assim, na próxima aula, eu fiz uma coisa sobre a escrita e o texto jornalístico. Então, para a próxima aula, qual que eu recomendaria que eu acho que a gente vai falar mais? O dos Gomes, porque é uma estrutura... o do Delúbio também, porque como é aquela coisa, ele não falando comigo, é uma maneira diferente também, botando aqui, ó, só para eu me lembrar também, o Delúbio, os Gomes, e acho que o de Miami também é interessante. Ou a gente também pode falar algum específico que seja do Abdelmaci, talvez, também, porque, em vez do de Miami, e vocês leiam o quanto vocês quiserem. Agora, só porque esses, se vocês já tiverem lido, vocês vão entender melhor a estrutura. Como que você arma a estrutura do texto a partir... porque eu desenho, tá? Isso que é a coisa. Eu vou trazer para vocês uns desenhos, assim. Eu realmente, antes de escrever, eu faço um organograma, que isso me facilita muito e me impede de repetir um tipo de fórmula. Me proporciona, me permite ser mais original na hora de não começar sempre da mesma maneira, ou brincar mais com o texto. Isso eu vou mostrar visualmente para vocês como é que funciona. Pessoal, vou encerrar, porque eu sou chata no horário para começar e para terminar. E vocês também estão na hora do almoço aí. Queria agradecer muito, espero que tenha sido interessante para vocês essa primeira aula. E acho que quanto mais vocês me derem o feedback do que vocês são interessados, o que vocês gostariam de ouvir, manda para a DM, curto, pelo amor de Deus, para eu poder ler. Somos 230 pessoas, mas eu fiquei super contente por essa audiência também, adorei. Tá bom? Nos vemos, então, semana que vem.
e o pessoal do IDP manda para vocês o material.